1 Coríntios 12, de 7 a 11, aproveitando que você está em pé. Já lemos, graças a Deus, obrigado à ajuda da irmã Fran e da irmã Sandra na leitura do início do culto. E nós vamos ler somente o versículo 7 a 11 de 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos falar nessa noite sobre o verdadeiro cristão. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o desejo de Deus, e Ele cumpre esse desejo no seio da sua igreja, que somos nós. Nas suas orações, eu peço perdão porque estava anotado aqui e eu acabei passando. Não deixe de orar pelos pais da irmã Fran e a sua sogra, tá bom? Então não deixe de orar por eles. E orem também pelo Marcos Vinícius, filho do irmão Valdilson, que também não esteve bem, mas com a graça de Deus está se recuperando, tá bom? Então vamos orar, eu orarei, farei a oração também, incluirei esses irmãos em minha oração. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, nos achegamos a Ti em confiança, Senhor Deus, de que nesta hora é o Senhor quem age, nesta hora é o Senhor quem fala, nesta hora é o Senhor quem atua, e pedimos isso, ó Deus, que o Senhor nos dê aqui, ó Pai, total liberdade, que haja, Senhor Deus, paz, e tanta paz haja aqui, que a Tua palavra saia, Senhor Deus, fluindo no ouvido, na mente e no coração de todos aqueles que aqui estão e daqueles que estão em casa também. Pedimos, Senhor Deus, Sua bênção para a vida, Senhor Deus, dos pais da irmã Fran, da sua sogra, irmão Marcos Vinícius, ó Deus, que o Senhor os tenha em suas mãos, e em suas mãos, ó Deus, nós os deixamos contigo, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os cure, para que o Senhor dê graça em suas vidas, e o mal, Senhor Deus, que está vindo sobre o seu corpo físico, tudo, Senhor Deus, seja revertido, para a glória, honra, louvor e exaltação do Teu santo nome, e que a recuperação seja boa, plena e efetiva, dada pelo Senhor. Peço a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, para você e eu pensarmos que muitas vezes o nome da pessoa é sinônimo de caráter. Muitas vezes a pessoa, o seu caráter acaba sendo ligado ao seu nome, né? E se nós recordarmos aqui algumas pessoas, né, de um tempo não muito distante da nossa vida, né? Eu acho que ninguém gostaria de dar o nome para o seu filho, talvez, de Collor, de PC Farias, né? Esses nomes assim, né? Ninguém gostaria de dar esse nome. Ninguém gostaria de dar o nome de Judas para o seu filho, né? E Judas não é um nome feio, é um nome muito bonito. Só que o que ele fez, ligou o nome dele ao caráter, não é? Irmãos, o cristão, ele precisa saber qual é o seu dom. O cristão precisa entender sobre seu dom, sim, e sobre seu dom espiritual. Como que você será reconhecido diante das pessoas, diante do mundo? Não é só diante da igreja. Aqui na igreja há a atuação dos dons, mas irmãos, o dom ele tem que transbordar daqui para fora. Aqui é simplesmente um pequeno momento em que você utiliza seu dom. E eu queria pensar com você nessa noite, se der tempo, se não, a semana que vem a gente continua, que o verdadeiro cristão não é conhecido pelos dons. O verdadeiro cristão não é reconhecido pelos dons, mas sim pelos frutos. O dom,
e eu quero pensar com você em dois motivos. O primeiro motivo, porque o dom é de Deus para os homens. Irmãos, os dons nos mostra o que Deus quer fazer através de nós. O que Deus quer? Qual é a intenção de Deus? Eu quero pensar com você para deixar isso talvez sedimentado e para que você pense. O que nós hoje pensamos sobre fé? Fé é a prova das coisas que não se vê. É aquilo que a gente espera. Tá certo, é bíblico, está lá em Hebreus 11:1. Mas que fé é essa que a gente está vivendo? É a fé que a gente acredita que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Deus pode fazer o impossível me dando uma promoção. Deus pode fazer o impossível me dando. Deus pode fazer o impossível realizando. Mas que fé é essa? Irmãos, a fé verdadeira, ela deve repousar que nós temos que crer que Deus fará aquilo que é a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável para a nossa vida. Você quer descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ande pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E ter uma vida de fé, não, eu vou crer. Esse tipo de fé, irmãos, que é a fé determinante, Deus vai abrir, Deus vai realizar a vontade dEle. E estar dentro da vontade do Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos desejar na nossa vida e para a nossa vida. Esse tipo de fé, irmãos, é a fé que a gente tem que alimentar no Senhor. E pensando, irmãos, na questão dos dons, como você será reconhecido diante de Deus? O texto de 1 Coríntios, nós falamos nele hoje, semana passada, semana que vem nós vamos falar de novo na escola bíblica. Convido você novamente a estar aqui conosco. Mas, irmãos, pensando nisso, dom é uma capacitação dada por Deus para você ser uma bênção. Para você ser uma bênção, ter uma vida abençoada, para você ser uma bênção, mas para que você seja uma bênção também dentro do contexto da igreja. E aí eu perguntei para os irmãos, o dom, coloquei lá 4 opções, né? E aquilo que mais foi respondido é ter uma vida equilibrada. Tá certo, Deus quer que nós tenhamos uma vida equilibrada, mas Deus deseja que eu e você usemos os nossos dons para a honra e para a glória dEle. O dom tem que ser um altar de adoração ao nosso Deus. Nós viemos à igreja para prestar um culto e capacitados. E a palavra aqui, quando ele fala no versículo 11 que o Espírito opera, energizados pelo Espírito de Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor para realizar a obra. E que bênção é poder ver um irmão cantando, que bênção é poder ver uma pessoa orando, que bênção é ver uma irmã fazendo uma leitura bíblica, um irmão sorrindo, um irmão abraçando, um irmão contribuindo. É uma bênção, não é? A igreja, irmãos, precisa estar entendendo que você, com esses dons que o apóstolo Paulo cita aqui, especialmente do versículo 7, que são dons de manifestação, são uma capacidade para o trabalho natural da igreja, que todos nós devemos fazer. E esses dons não podem ser usados de forma egoístas. Diferentes necessidades há na igreja. Por isso Deus distribui diferentes dons. Você quer descobrir qual é o seu dom? Tem várias formas de você fazer isso. Uma das formas, eu tenho e posso te passar se você quiser. Você vai responder uma lista de 50 perguntas. E nessas 50 perguntas, depois vai ter um resultado. E vai dizer para você qual é, talvez, a sua habilidade, aquilo que você, talvez, mais tem aptidão. Mas tem um jeito fácil de descobrir qual é o seu dom. O jeito fácil é assim: a igreja está aqui reunida. O povo está aqui reunido. E tem algo que incomoda o seu coração. Qual é a área que incomoda o seu coração? Puxa vida, eu estou vendo que ali, aquele vaso de planta está torto, ele está errado, nossa, podia estar mais arrumadinho. Opa, peraí, nossa, a orquídea aqui na frente, ela está meio assim para lá, ela tinha que estar certinha. E aquele outro vaso, mas se ele chegasse um pouquinho mais para cá, isso é organização. Então, irmãos, o que te incomoda?
É um jeito de você descobrir que o que te incomoda é onde Deus quer te usar. E o que te incomoda não é para você pôr um palmo de língua para fora para ficar reclamando. É para você ser bênção em nome de Jesus. E aí, irmãos, está a alegria e a infelicidade de muitos crentes. Porque muitos crentes, ao invés de entender esse contexto, que Deus está sempre tocando ao seu coração, Deus está sempre falando, mas ele prefere falar mal das coisas do que agir e atuar. Aonde é que você pode usar as suas habilidades? Aonde te incomoda? Irmãos, talvez os dons de manifestação que o apóstolo Paulo cita aqui, ele vai dar para nós aqui, a partir do versículo 4 em diante, ele vai falar sobre diversas coisas, e eu vou falar disso no próximo domingo. Esses dons talvez não possam ser desenvolvidos de forma racional, porque o Espírito, ele concede conforme ele quer. E não é conforme eu quero. Ó Deus, Senhor, me dá o dom de curar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Irmão, tem um monte de crente triste, porque quer ter o dom de curar, mas Deus não vai dar esse dom para ele nunca. Senhor, me dá, Senhor Deus, o dom de qualquer outra coisa, mas Deus não vai dar, querido. Você está sendo incomodado para outro lado. Não é o que você quer, mas é o que o Espírito Santo quer, e o que o Espírito Santo quer é melhor. E a igreja precisa entender isso, irmãos. O pastor, ele não tem, irmãos, habilidade para tudo. Nossa, mas o pastor não está vendo isso. Olha o tamanho da minha cabeça. Eu tenho a cabeça desse tamanho? Mas se unir a minha cabeça com a sua, com a do outro, sabe o que acontece? Não forma um cabeção, mas vai formar algo maravilhoso, porque um vai complementando e completando ao outro. O pastor não vai enxergar tudo, mas meu Deus do céu, eu não vou vir mais para essa igreja não, que o pastor não vê isso. Coitado do pastor, irmãos, coitada da esposa do pastor. A esposa do pastor, eu vivi numa igreja, irmãos, em que a esposa do pastor, ela tinha que enxergar tudo, ela só tem 2 olhos, irmãos. Ela não é, irmão, um bicho de 7 cabeças, que tem 14 olhos, e que vai olhando todas as coisas, não dá para ver. Mas a gente tem homens e mulheres, que Deus colocou aqui, para ser bênção nesse contexto, e que vão apoiando e vão ajudando. Então, olha como é importante isso para a nossa vida, para a sua vida. Irmãos, você só pode controlar, talvez, algumas coisas. Alguns dons aqui, eles podem ser controlados. A concessão, ela é dada por Deus. E essa questão de controle é muito importante, porque a gente está olhando para um contexto de igreja, e eu conceituei um pouco isso para você hoje de manhã, que a gente está olhando para uma igreja, que é a igreja de Corinto, que é uma igreja descontrolada. Paulo está dizendo, vocês querem fazer tudo do jeito que vocês estão fazendo, vocês estão brigando entre vocês, tem divisão, tem um querendo ser melhor do que o outro acha que é melhor do que o outro que tem o dom isso, tem o dom aquilo, cada um quer ser melhor do que o outro. Mas eu vou dizer para vocês como vocês podem ser melhor, e vocês serão melhores se vocês amarem de verdade. Se o amor de vocês for um amor que é paciente, se for um amor sofredor. Nossa, o pastor olhou para mim de cara feia hoje, meu pastor é tão bonito assim, irmão. Eu não fico sorrindo o tempo todo, não dá, eu fico triste também, tem hora que eu estou triste, e eu tenho que estar bem o tempo todo, não vou conseguir. E talvez você sinta que o pastor olhou para você, eu estou usando eu como exemplo, porque fica mais fácil. E não é isso, irmãos. Aqui também tem sofrimento, aqui também tem lutas, aqui também tem dificuldades. E infelizmente, às vezes a igreja, os irmãos não sabem respeitar, e acham que a gente tem que estar bem, sorrindo e feliz, 100% do tempo. Eu sou assim, graças a Deus, procuro ser feliz, mas nem sempre é assim. A gente vem para cá, irmãos, às vezes com muita luta no coração, com muita dor, muitos pensamentos, meu pai, minha mãe sofrendo, outras pessoas que a gente conhece, diversas lutas. E às vezes nós temos que sorrir, nem sempre eu vou conseguir sorrir. Irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja descontrolada. Eu quero pensar com você o seguinte: você pode desenvolver o dom de ensinar, mas você não desenvolve o dom de língua, porque é um momento em que Deus capacita. No caso do dom de línguas, a gente vai falar domingo sobre isso.
É o momento que Deus capacita a pessoa para falar uma língua que ela não conhece. Capítulo 12 a 14, irmãos, foram escritos para isso, para orientar sobre o correto uso dos dons, especialmente o dom de língua. O capítulo 12, do verso 7 ao verso 11 que nós lemos, quando nós lemos isso daqui, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. No versículo 11, fala que repartindo particularmente a cada um como quer. A ação não é minha, a ação não é do pastor. O pastor agora tem a incumbência de ajudar você sim a saber qual é o seu dom, mas o pastor, irmãos, não tem a incumbência de, através de uma oração, através de uma imposição de mãos, e falar, esse é seu dom, agora exerça. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, ele sim, o Espírito Santo vai te capacitar. E vamos descobrir qual é, e vamos ver como você pode se realizar em Cristo Jesus, trabalhando na igreja. A ação em todo o texto de 1 Coríntios 12 é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. Como é que Paulo ilustra essa ação? Ele vai falar a partir do versículo 12 sobre o corpo. O corpo, irmãos, é uma bênção. Olha o versículo 25, para a gente economizar tempo, e olha o versículo 25. Se você olhar do 14 ao 18, você vai entender esse contexto do corpo. Mas eu quero ler o 25, 24, 25 e 26. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Porque para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos, é uma bênção. Isso daqui não pode ser, como eu digo, um jargão. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando Paulo liga isso aos dons espirituais, ele quer dizer que quando alguém é honrado por usar o seu dom espiritual, todos nós somos honrados, porque nós pertencemos a um corpo chamado corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, está lá em Efésios capítulo 4, Cristo é o cabeça, e nós somos membros desse corpo, e nós estamos ligados um ao outro. Quando a mão ou as mãos fazem a sua operação, e elas trabalham, todo o corpo é abençoado. E isso, irmãos, nós precisamos entender dessa ligação orgânica que a igreja tem. Eu dependo dos irmãos, e os irmãos dependem de mim, e nós todos dependemos do nosso cabeça, que é Cristo Jesus. E quando nós utilizamos e nos deixamos utilizar pelo poder do Espírito Santo de Deus, há uma bênção maravilhosa. A bênção é de que esse corpo age, e esse corpo cresce, esse corpo amadurece, esse corpo é uma bênção. Irmãos, as clínicas de estética, elas iriam à falência se houvesse plástica na língua, né? Já falamos disso aqui algumas vezes. Não existe uma clínica que faça plástica na língua. Mas as pessoas querem ficar bonitas, e você me perdoe, em nome de Jesus, você me perdoe se você já fez algo. Eu creio que há algo que é estético, que é necessário, precisa ser feito, não é pecado. Mas se é por vaidade, tome cuidado. Tome cuidado. Tem pessoas, irmãos, que você conhece, e aqui, me perdoe, não vou usar isso só como uma brincadeira, mas como uma questão, irmãos, de alerta mesmo. Pessoas não estão contentes com seus corpos, e de repente a pessoa, ela faz algo que você não sabe se ela está chorando ou se ela está rindo. Pessoas que estão descontentes. Não existe botox para dom espiritual. Você recebe, e do jeito que você recebe, você precisa usá-lo para a honra e a glória do Senhor. Deus não vai fazer, irmãos, algo diferente na sua vida. Não existe uma clínica de botox espiritual para você dar uma remodelada no seu dom.
E tem igrejas que estão querendo remodelar os dons espirituais. E aí você vê as anomalias. Você vê as anomalias. Igrejas que deveriam se parecer com Cristo, mas estão se parecendo mais com qualquer outra coisa que não é Cristo Jesus. E aqui fica o alerta, irmãos, para mim e para você. Nossa igreja é uma igreja compromissada com Deus. Nossa igreja é uma igreja compromissada com a santa palavra do Senhor, com aquilo que Deus diz para nós. Então, tome cuidado. Não há aqui, irmãos, vamos fazer aqui uma coisa que é diferente. Não, não tem, é bíblico mesmo. Nós vamos fazer o que a Bíblia pede em nome de Jesus. Devemos fazer isso, né? O uso correto do seu dom deve tirar fora o egoísmo, a amostração. E eu não sei porquê, irmãos, desculpa falar, né? Tem pessoas que estão tão bem na vida, mas quer colocar um enchimento e quer fazer o negócio aparecer, se sensualizar. Não existe uma sensualização dos dons espirituais. E tem muita gente que quer fazer isso, aquela boa performance espiritual. Talvez muito mais ligada, né, ao louvor, à forma da pregação, os pastores, né, com seus jeitos, os pastores muito coach hoje em dia, nessa coisaiada toda. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem essa coisa, né, mais rebuscada aí. Tem que tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos da palavra do Senhor como ela é. E eu espero que você ame isso, né? E eu espero que você, em nome de Jesus, goste disso. O que Paulo resume aqui para nós, irmãos, é que Deus, assim como Ele coloca no corpo mão, braço, perna, orelha, ouvido, Ele coloca esses membros para que você tenha uma boa operação. Eu vejo, irmãos, o quanto talvez meu sogro tem passado por uma situação, não difícil, mas como mudou um pouco a vida dele. Ele não está ouvindo de um ouvido, e aí precisa colocar aparelho. Pastor Álvaro, Pedro Jorge, precisa usar aparelho, né? Então você imagina, irmãos, como que é isso? Você não ter um órgão para você desenvolver a sua vida. E quando os irmãos se retraem de usar seus dons, suas habilidades, o que acontece? A igreja, ela sofre. Uma igreja em que, graças a Deus não é o nosso caso, mas eu já vi caso de igreja que tinha muito músico, mas muito músico sentado, e a igreja cantando a capela. E eu fico sem entender, como que pode um músico estar sentado, sendo que ele pode estar executando um hino? Um irmão que poderia estar regendo o hino com alegria, mas não está regendo. As pessoas que poderiam estar apresentando o especial, mas não estão apresentando. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, se levante em nome de Jesus e deixa Deus te usar para a glória dEle. Deixa Deus usar cada um de vocês para a honra e para a glória dEle. A segunda questão, irmãos, está muito importante, é que o fruto é de Deus, o fruto é do homem para Deus. Se o dom é de Deus para os homens, o que é o fruto? Fruto é aquilo que Deus espera de você, e nos mostra aquilo que Deus quer fazer em nós. O que Deus quer fazer através de nós? Aí Ele dá os dons espirituais, mas o que Ele quer fazer em nós? O que Ele quer fazer em nós é visto através dos frutos. Vá comigo lá, por favor, em Romanos, capítulo 12, eu quero ler, e eu creio que vai dar tempo de terminar. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Romanos capítulo 12, do verso 3 ao verso 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém pensar. Embora o pensar não está aqui, segundo os estudiosos de Romanos, é bonito ver esse texto de Paulo por essa ótica. Ele não coloca palavras no português, está assim, mas a palavra está lá. É muito bonito entender isso. Então, não pense de si mesmo além do que convém. Meu dom é o dom mais especial da igreja. Se eu não estiver lá, a igreja não acontece. Misericórdia, irmão. Aonde já se viu? Se o pastor não viesse hoje, vocês estariam ouvindo a mensagem por um outro pregador aqui. Eu tenho certeza disso. Amém ou não? Eu tenho certeza, porque Deus colocou homens capacitados aqui para isso.
ficariam aí preocupados, nossa, gente, o pastor não veio, o que aconteceu? Tá, mas alguém vai assumir aqui. E vocês ouviriam uma grande mensagem dos céus. E lembre-se disso sempre, todos nós somos iguais diante de Deus. Só muda a... Então não pense cada um mais do que... Não enche o peito. É mais ou menos isso, né? Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Deus repartiu para cada um de nós, irmãos, algo especial. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Irmãos, não dá para ser uma pessoa misericordiosa com tristeza. E quando a gente fala de misericórdia, está sempre ligado a uma pessoa que dá. E quem dá, tem que dar com... Porque o Senhor diz, cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, mas com... Irmãos, o que Deus espera de nós? Uma contribuição alegre. Aquele que é misericordioso, ele tem que ser alegre. O fruto, irmãos, é a capacitação que Deus, a capacitação espiritual, que serve para estimular e orientar os crentes ou os cristãos na direção certa. Qual é a direção certa que eu estou seguindo no trabalho para obter o sucesso necessário aqui na igreja ou em qualquer contexto? Capacitação para trabalhos específicos na igreja é concedido de forma individual. E a confusão que há hoje, a grande confusão que há hoje, confundir temperamento com dom, e só trabalha quem tem cargo. Então quem é sanguíneo, por exemplo, tem um temperamento sanguíneo, ele fala muito, ele fala bem, ele faz amizades, ele tem facilidade para discursar, para se comunicar, então esse daí tem o dom de profecia. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma, Deus não trabalha desse jeito. Aquele que é colérico, então esse daí serve para liderar, ele tem o dom de presidir. Aquele que é melancólico, a pessoa melancólica, ela ensina, é uma pessoa que tem facilidade para fazer pesquisas, para se aprofundar, ele tem o dom de ensinar. A Bíblia não se refere em 1 Coríntios 12, que Deus usa temperamento nosso para falar que você tem o dom. Porque você pode ser uma pessoa de um jeito e Deus pode usar você de outro jeito, com outro dom, com outra habilidade. Porque Ele usa conforme Ele quer. E é bom, irmãos, nós entendermos isso. Porque se fosse como o pastor quer, o pastor colocaria um para fazer uma coisa conforme ele, e o outro, e a igreja seria uma igreja feia, horrorosa, com a cara do pastor. Mas a igreja é linda, ela é bonita, porque ela se parece com Jesus. É menos de nós, como eu falei de manhã, e mais de Deus. Então, lembra lá do Davi, de Michelangelo? O Davi estava lá, eu só tirei o mármore, a escultura que ele fez. Eu só tirei o mármore. O que Deus quer fazer? Deus quer tirar a nossa carne. E é menos de Valfrido e mais de Deus, porque eu tenho que me parecer com Jesus. E graças a Deus a nossa igreja se parece com Jesus. E que você, meu irmão, se pareça com Jesus. Os cargos, eles podem ser dados pelos homens, mas os dons são dados por Deus. Os cargos são atemporais, os dons é para toda a vida. Os cargos podem ser motivo de orgulho, e quanto orgulho há com os cargos que as pessoas recebem, mas os dons são uma obra da graça de Deus. Os cargos são dados para quem tem e para quem não tem capacidade, mas os dons são dados para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. E isso, irmãos, há uma diferença muito grande nessas questões. Os dons têm a ver com a maturidade espiritual.
O contexto da igreja de Roma era um contexto de uma igreja madura. Então pense nos dons de motivação, que são esses dons aqui, segundo as 3 classificações que eu trouxe para os irmãos hoje. Versículos 6 a 8, diz sobre esses dons. E de quem é a ação novamente nestas palavras? Deus, irmãos, quer ver espiritualidade na nossa vida e maturidade espiritual assim. O dom de profecia, segundo o que o versículo diz aqui para nós, tem que ser segundo a medida da fé no versículo 6. E medida da fé significa o quê? Conhecer a palavra de Deus. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. O dom de ministério, que é o dom de serviço. Esse dom de ministério, segundo o que Paulo nos diz aqui em Romanos, tem que ser feito com o quê? Com dedicação. E a dedicação não é a minha dedicação, é conforme a palavra do Senhor. O dom de ensino tem que haver um esforço para se ensinar, que é um aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Aquele que exorta tem que exortar com dedicação. E que tipo de exortação? O tipo de exortação bíblica. A contribuição com liberalidade, 2 Coríntios 9:7, que nós já falamos. Aquele que preside deve presidir com diligência. Irmãos, imagina você ter um Neemias presidindo a sua igreja, um Neemias presidindo o ministério de homens, uma mulher com o espírito de Neemias presidindo o ministério de mulheres e de jovens. Aquele que preside tem que fazer com diligência, não é medo, é com diligência, ser observador, diligente. E aquele que exerce misericórdia tem que ser um Barnabé da vida, um homem da misericórdia, o homem da graça do Senhor. E aí eu falo para você, veja a semelhança que há nesses textos, de 1 Coríntios 12 e de Romanos capítulo 12. Paulo vai falar dos dons, e depois aqui em Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre o amor, assim como ele faz lá, em 1 Coríntios 12, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Irmãos, o amor deve ser a marca de um verdadeiro desenvolvimento de maturidade espiritual na vida da igreja. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a glossolalia, e ainda que eu falasse alguma língua estática, a língua dos anjos, algo que não há interpretação na terra, só há interpretação no céu, se é que existe, que não, eu particularmente não consegui entender que exista ainda, mas se existe essa língua, ainda que eu falasse e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que você deve buscar na sua vida? O dom espiritual ou amar o seu irmão que está ao seu lado, amar o vizinho que está à sua frente, o vizinho do fundo? E eu falo sempre aqui, aquela vizinha que varre o cocô do cachorro para a sua porta. O seu dom espiritual, se você anda pelo Espírito de Deus, você vai pegar o cocô e vai tacar nela? Não, e aí, nossa, irmão, meu Deus, ser crente assim, não seria, dá vontade, né, irmão, às vezes as pessoas abusam, né, da nossa paciência cristã, né, eles abusam da nossa paciência cristã, mas aquele que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, Senhor, tem misericórdia, não da vida dela, tem misericórdia da minha, Senhor, porque eu te agradeço, porque o Senhor morreu por mim. Quando aquela vida entender a graça, o amor e a misericórdia do Senhor, quem sabe, assim como eu, ela vai compreender que ela não deve fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, me usa para que eu fale de Ti para ela. Irmãos, todo cristão tem um ministério. E o nosso ministério individual está lá em Mateus 28, 18 a 20. Todos nós temos o dever de falar do Evangelho do Senhor Jesus. Irmão, não há um profissional na igreja. Agora, há pessoas que se destacam nessa área, com um dom, com uma habilidade. Mas você deve fazer isso. Não é só o pastor, só os diáconos, os professores. Todos nós temos o dever de fazer isso. O fruto é o desenvolvimento da maturidade cristã que faz com que a igreja permaneça unida e em pé. Agora pense comigo, se uma família fosse assim,
para nós terminarmos. Uma família é constituída de 7 pessoas. Cada uma dessas pessoas, cada um com um dos 7 dons, de tal modo que os 7 dons existem dentro da família. Aí num belo dia, a família se reúne para fazer uma refeição, e a copeira vem servir a refeição. E a copeira vai servir a sobremesa, serviu a refeição, tudo beleza, a copeira vem servir aquela sobremesa maravilhosa que as irmãs sabem fazer aí muito bem. E aí ela derruba essa sobremesa no chão. Como é que cada um vai agir de acordo com o seu dom? Aí o profeta vai dizer o seguinte: é isso que acontece quando não se tem cuidado. O profeta está tentando corrigir a vida da copeira. Normalmente a profecia tem esse sentido, corrigir a vida da pessoa. O servidor, aquele que serve, diz: se preocupa não, eu vou ajudar você a limpar tudo. Ele é um serviçal, né? E ele está tentando suprir a necessidade da copeira. Aí o professor, ele vai dizer o seguinte: a sobremesa caiu porque ela estava mais pesada de um dos lados e escorregou. Ou seja, ele é um pesquisador. E ele está tentando dar a razão do acidente. O exortador vai dizer: da próxima vez, vamos servir a sobremesa com a refeição. Ele está querendo animar a copeira para evitar que no futuro ela derrube de novo a sobremesa de todo mundo, né? O contribuidor vai dizer o seguinte: eu gostaria de comprar outra sobremesa. Ele está tentando suprir uma necessidade palpável, uma necessidade tangível de todas as pessoas. Aí o presidente vai dizer o seguinte: João, pega um pano de chão, Maria, vamos preparar outra sobremesa. Ele é líder, ele está querendo resolver o problema de forma rápida, imediata e definitivamente. E aí o misericordioso diz: não fique chateada, isso acontece com qualquer um de nós. Ele é amoroso e está tentando evitar que a copeira fique embaraçada. Qual é o seu dom? Com qual personagem você mais se identifica? Irmãos, é assim que Deus usa cada um de nós dentro da obra dele, para a honra, para a glória e para o louvor dele. E só pode ser usado assim aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Curva a sua cabeça em oração.